Opa! Aqui é o Fernas, esse é mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui com a nossa saga dos clãs, tá? Vamos falar do clã La Sombra. Só lembrando, né, que esse é um canal de RPG de mesa, para quem tá chegando agora, né? É um canal de RPG de mesa específico de Vampiro à Máscara da quinta edição, tá certo? E o RPG de mesa é uma brincadeira de contar histórias em grupo é, e aí alguém conta uma história, outra pessoa interpreta o personagem da história, eles jogam junto. É um entretenimento, é uma diversão, tá certo? O meu canal tá cheio de jogos, de tutoriais de como jogar Vampira Máscara, crônicas, né, histórias, jogos para vocês curtirem aí, acompanhar. Enfim, tem bastante conteúdo aí da V5, mas bora lá pro vídeo. Bom, o clã La Sombra, ele significa exatamente isso, a sombra, né? A ideia os poderes deles vêm da ideia da sombra mesmo, das trevas, tá? E o que marca a personalidade do clã La Sombra, né? De um La Sombra? Marca essencialmente primeiro eles são calculistas, né? E eles também, eles são muito precisos, calculistas, pragmáticos, e eles não têm aquela coisa do sentimento, da empatia com o outro, né? Chega até o ponto do extremo narcisismo, da sociopatia, né? Que o La Sombra acaba tendo, exatamente porque ele não está nem aí para os outros, ele só está preocupado com ele mesmo, né? É o puro egoísmo, né? É o puro mal, tá? É praticamente a definição do mal mesmo. É o que é uma pessoa extremamente ruim, que só pensa nela e não tá nem aí pra mais ninguém, potencializada pelo fato de ser um vampiro, né? Ou seja, pior ainda, tá certo? O que acaba acontecendo com o La Sombra em si é que tem alguns eventos que marcam bastante a história deles, tá? Mas antes de a gente entrar nos eventos, o La Sombra, ele tem essa característica de ele não gosta do segundo lugar. O segundo lugar não é suficiente, ele precisa ganhar. Ele sempre vai vencer a todo custo, não interessa de quem que ele tem que passar por cima. É ele que tem que estar no topo, é ele que tem que mandar. E muitas vezes você vai ver no discurso do La Sombra um discurso invocando a liberdade. Mas não confunda o discurso do La Sombra de liberdade com o discurso do Bruhá de liberdade, por exemplo. O discurso do Bruhá de liberdade é não seguir as regras da Camarilla. O discurso do La Sombra de liberdade é eu mando em você. Eu tenho a liberdade de mandar em você. Essa é a ideia do discurso do La Sombra. E que projeta esse direito divino dele de governar, né? Ele se sente... ele tem um destino, na cabeça do La Sombra é destino ele reinar sobre os outros, tá certo? E se o Ventru é a cara da Camarilla e o Bruhá é a cara dos anarquistas, o La Sombra é a cara do Sabá. E aí entrando nos eventos históricos, né? O primeiro grande evento histórico dos La Sombras é a destruição do seu antediluviano, né? Ele foi diablerizado pela sua própria cria com a ajuda de assamitas, que no fundo são Banu Hakins hoje em dia, né? E aí o que acabou acontecendo é que isso é uma quebra de paradigma dentro do clã, porque mostra, de novo, aquilo que eu falei lá no vídeo do Ventru, sobre a quebra da hierarquia, né? Ou seja, o ancião não é tão poderoso assim, ele pode ser destronado, a gente pode chegar lá e tomar o lugar dele. Então, o La Sombra, ele cria esse espírito na comunidade dos vampiros de antitribo, né? De você ir contra a hierarquia, ir contra esses anciões, esses antediluvianos, né? Que é o que encabeça a guerra da Gerena, da Jihad, a Gerena, né? Dos La Sombras, né? Do Sabá contra a Camarilla, exatamente o que está acontecendo na V5, né? Essa vontade do Sabá de destruir os antediluvianos e tomar essa liberdade, que no fundo é o poder, né? Então, o que acaba acontecendo da estrutura do La Sombra, né, quando ele faz essa questão, esse é o primeiro evento que molda, e de novo, voltamos às imprecisões do lore, né, aquilo que eu falei já algumas vezes, o lore é escrito de forma dúbia, para que você crie a sua própria história e os seus próprios, né, as suas próprias mudanças, fazer os seus próprios ajustes. Tem gente que acredita que
o antediluviano do La Sombra não foi destruído, por exemplo. Então isso pode ser tema de uma crônica, no sentido de que o antediluviano do La Sombra está vivo. Inclusive, quando a gente jogou aqui o Sol Negro, que é uma das principais, a primeira grande crônica que eu fiz aqui no canal, que o meu colega aí, o Sérgio, narrou, ela, no finalzinho da crônica, o antediluviano La Sombra acorda, né? Ou seja, ele considerou que o antediluviano não tinha sido destruído nessa história do lore, tá certo? Ele só estava escondidinho ali, esperando a hora de agir. Então, de novo, essas questões do lore do Vampiro à Máscara são bem abertas e bem passíveis de você executar essas decisões. Qual outro grande evento aconteceu no La Sombra? Bom, a fundação do Sabá, né? Depois da Convenção de Espinhos, que eu mencionei lá no vídeo do Ventru, existiu a fundação do Sabá, né? Existiu a revolta anarquista que o La Sombra e o Tzimi saíram dali e fundaram o Sabá. E ao fundar o Sabá, eles ficaram exatamente com essa missão de enfrentar os antediluvianos, não se submeter à máscara, né? Porque a máscara, ela, por mais que seja um domínio feita para dominar os humanos, como eu expliquei bem no vídeo do Ventru, onde eles fazem a humanidade de um gado comportado, né? A ideia do La Sombra é que você não precisa disso. Você é um deus para eles, você é super poderoso, você passa por cima da humanidade. Então a cabeça do La Sombra é que eles são seres superiores e que eles vão passar por cima dos mortais, eles não precisam se preocupar com máscara e coisas desse tipo, tá certo? Então não fique com medo da sua comida, entendeu? Essa é meio que a ideia do La Sombra, tá? E o que acaba acontecendo é que é uma péssima ideia, isso que os La Sombras fizeram, né? E a gente observa, principalmente nos últimos 10 anos de lore, que com a vinda da Segunda Inquisição, né, eles foram destroçados e o Sabá começou a virar um navio afundando. E mais, até porque eles são uns bandos de louco por poder. Então o que acaba acontecendo é que quando o La Sombra vivia brigando com o Tzimice também, vivia brigando entre eles, viviam se destruindo e gerando, né, kindreds que eram malucões também, e que acabavam se destruindo no processo, nos seus projetos de poder também. Então, quando a Segunda Inquisição vem com tudo, o Sabá acaba virando um navio que está naufragando, acaba se tornando um problema para sobreviver. E apesar do La Sombra ter aquela ideia de eu não quero ficar em segundo lugar, eu prefiro reinar lá embaixo do que me ajoelhar lá em cima, né? Essa é a mentalidade deles. Eles perceberam que o Sabá não ia dar em nada, tá certo? Então, nesse momento, eles brigam com os Tzimices e eles vão para Camarilla. E aquilo que eu falei, a Camarilla estava desesperada, tinha perdido os Brujás, estava perdendo, estava sendo esvaziada. Então é um acordo de troca de favores, os dois precisam um do outro, né? O Ventru precisa do La Sombra e o La Sombra precisa do Ventru. O La Sombra precisa da Camarilla. Mas essa aliança que eles fizeram não é nada pacífica. Pois o Ventru sabe que ele não pode simplesmente abraçar o braço e falar: meu querido La Sombra, vem cá me dar um abraço. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque foram anos de guerra, séculos de guerra, milhares de anos, milênios de guerra. Como é que você abraça o seu inimigo depois de lutar com ele tanto tempo? Politicamente isso é inviável. Então o que você teve que fazer é ir entendendo a posição de cada clã e criando o ambiente propício para que o La Sombra viesse, e ao mesmo tempo fazer o La Sombra pagar um custo alto por agora querer se unir a Camarilla. E por que não foi antes? Por que só agora? Né? Agora porque você está precisando? Né? Então você vem, mas você vai ter que mostrar, provar que realmente está vindo com boas intenções. E isso fez com que os La Sombras precisassem caçar a si mesmos, né? Caçarem os seus, aqueles que não quiseram vir para Camarilla, ou até anciões, tá? Exatamente para que, meio que a ideia de eu vou aceitar os mais jovens, mas eu não vou aceitar os mais antigos, né? Eu vou aceitar esses que realmente querem vir, e se eles querem vir, eles que tragam os mais antigos aqui para serem destruídos. Então, essa lógica foi uma forma que a Camarilla aceitou, né?
que os Las Sombras viessem, e os Las Sombras toparam, porque eles querem ganhar a qualquer custo. E com isso é um grande peso no clã La Sombra, porque ele se rachou inteiro e se destruiu em grande parte para poder entrar na Camarilla. Pagou um alto preço para entrar na Camarilla. Porém, os La Sombras não querem ficar em segundo lugar. Escrevam aí, e isso é motivo para crônicas, isso é coisa para você escrever e montar na crônica, né, para as nossas crônicas. O La Sombra, ele entra na Camarilla e ele não vai ficar quietinho no canto dele. Ah, aqui eu tô vivo. Não, entre aspas, né, porque nenhum deles está vivo de fato, mas aqui eu não vou ser destruído. Não, pelo contrário, ele quer tomar o poder. Então o La Sombra entra na Camarilla para vencer. Agora ele pode aceitar, sei lá, ser o Senescal, ou ter um outro cargo na Camarilla. Daqui a 15, 20, 50 anos, você pode ter certeza que o La Sombra vai querer ser príncipe. E ele já está sendo em múltiplas cidades. E aí eu vou falar de alguns La Sombras, né? A gente tem o Marcus Vitel, Lucius Aelius Sejanus, que ele é o príncipe de Washington, tá? Você tem a Lucita de Aragon, arcebispa de Madrid, né? Ela ainda está no Sabá, né? Agora você tem, por exemplo, o Talley, que o Talley, a Sierra Van Burrassi, o Malenkov, são três La Sombras que estão lá no Chicago by Night, né? O Malenkov ainda no Sabá e os outros dois mais no La Sombra que quer entrar na Camarilla, né? Mas o centro, né, o ápice do La Sombra é exatamente essa coisa de não perder. Então eles não vão sossegar em ficar em segundo lugar aí na Camarilla, tá certo? Qual é a maldição dos La Sombras, né? A maldição dos La Sombras é uma das piores da V5. Se na V3 e na V20 ela era quase uma benção em vez de uma maldição, pois você não era visto em câmeras e não era detectado, não tem reflexo. Na V5, na verdade, o que acontece é que os aparelhos de tecnologia funcionam e percebem que você é um ser sobrenatural, percebe que você é uma bizarrice, percebe que você é um ser perigoso. Então, se um La Sombra entra num prédio que está com câmeras, as câmeras começam a detectar uma névoa, um negócio bizarro ali, né? O La Sombra não consegue usar um computador, não consegue usar alguma coisa de tecnologia, tá? A maldição do La Sombra é curioso. Ele é o Lorde das Sombras, mas ele não consegue usar, sei lá, um zoom. Então essa é meio que a ideia, tá? O La Sombra ele acaba tendo esse problema de que ele é totalmente alheio à ideia da tecnologia, tá? Ele não consegue interagir com tecnologia e quando ele interage ele se revela, tá certo? É bem ruim essa parte da tecnologia aí pro La Sombra e é uma maldição grande, né? Ainda mais considerando o mundo atual, que é tecnologia para tudo que é lado, tá bom? Outra coisa que é importante aqui destacar são as disciplinas do La Sombra, né? O La Sombra ele tem a disciplina de potência, tá certo? Potência porque ele impõe a vontade com a força. Ele tem a disciplina de dominação porque ele impõe a vontade dele com o comando. E ele tem Oblivion. Oblivion é a disciplina das trevas, é da onde ele puxa o poder dele lá direto do abismo, tá? Então é realmente a ideia de que ele puxa todo o poder dele mesmo, do mal mesmo, né? Da essência do mal, tá certo? Assim, antes que eu me esqueça, tem duas coisas que eu preciso mencionar. Uma delas é a compulsão do La Sombra. Os La Sombras, eles têm uma compulsão que é a implacabilidade, né? Eles são cruéis, né? O termo em inglês é ruthless, né? O cara é cruel, ele é implacável, ele quer fazer aquilo a qualquer custo, tá? Então essa é a compulsão deles, eles precisam ganhar, eles vão conseguir a qualquer custo e eles ficam sofrendo desvantagem até eles conseguirem passar no teste, digamos assim, tá certo? E a outra coisa é a ligação do La Sombra com as instituições, né?
da sociedade, né, que está presente sempre no lore deles, né, e às vezes até, e principalmente as instituições religiosas, né, e no fundo, não porque eles têm fé e qualquer coisa do tipo, mas porque eles usam isso como um instrumento de poder, tá certo? E obviamente conectando o seu direito divino que eles entendem que possuem para comandar e liderar. Tá bom? Esse é o Clã La Sombra, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, se inscrevam no canal. Eu fiz uma enquete também no canal para saber qual é o próximo clã que vocês querem que eu faça vídeo. E é isso aí, grande abraço. Tchau, tchau!